Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Jogadores do Flamengo em concentração para o jogo de amanhã contra o Volta Redonda. Finalmente, jornalista expõe detalhes sobre a saída de Mateuzinho. Flamengo pode vender lateral em julho e pede 183 milhões de reais. Estádio do Flamengo tem nova atualização, segundo o jornalista. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. De acordo com a apuração da reportagem do Coluna do Fla, os jogadores do Flamengo treinaram na manhã dessa sexta-feira e depois, no período da tarde, foram liberados e são aguardados novamente às 22 horas, horário de Brasília, no Ninho do Urubu, onde ficarão até a saída para o jogo contra o Volta Redonda nesse sábado. A partida entre Flamengo e Volta Redonda vai ser a única do Campeonato Carioca nesse fim de semana. Isso porque o Flamengo e o time da Cidade do Aço possuem um jogo atrasado da terceira rodada do torneio estadual e, além disso, as equipes entram em campo em momentos diferentes, já que o Flamengo ocupa a terceira posição na tabela de classificação com 12 pontos, enquanto o adversário está na nona colocação com 8 pontos. O Flamengo e Volta Redonda jogam a partir das 16 horas, horário de Brasília, deste sábado, no Maracanã. A TV Bandeirantes em TV aberta, a Band Esportes em canal fechado e o canal no YouTube Gold vão transmitir esse jogo também. Vamos dar uma olhadinha aí na tabela atualizada do Campeonato Carioca. Primeiro lugar, Fluminense, 17. Segundo, Nova Iguaçu, com 14. Terceiro, Flamengo, com 12, com um jogo a menos. Vasco vem em quarto, com 12 pontos. Em quinto, Botafogo, com 11 pontos. Em sexto, Madureira, com 10. Em sétimo, Boa Vista, com 10, com um jogo a menos. Oitavo, Portuguesa, com 9, também com um jogo a menos. Nono, Volta Redonda, com 8 pontos, com um jogo a menos. Em décimo, Bangu, com 5 pontos. 11º, Sampaio Correia, com 1 ponto. E 12º, Audax, com 0 pontos. A base do Flamengo vem sempre muito forte. Na quarta-feira passada, o time Sub-20B do mais querido goleou os profissionais do Olaria em jogo amistoso na estreia do técnico Rafael Bahia na categoria. Mesmo com uma equipe formada por jogadores com média de 18 e 19 anos, o Flamengo venceu fácil o time profissional do Olaria por 4-0. Vale destacar que o adversário está se preparando para disputar a Copa do Brasil. O treinador Rafael Bahia estava no Sub-16 do Flamengo e mudou de cargo após a saída do Leonardo Xerede do Sub-20B. Normalmente o treinador iria para o Sub-17, mas o Felipe Luiz assumiu o comando, assim Rafael pulou para uma categoria acima. No clube, desde março de 2023, ele conquistou pelo Sub-16 os torneios Flamengo Adidas Cup, Brasil Soccer Cup, Liam Brad Cup, foi vice de Guadalupe Cup e semifinalista do torneio Guilherme Embrai. Nesse ano, assumiu o time no meio da copinha e o levou para a semifinal. Durante essa última quarta-feira, o jornalista André Hernan revelou os detalhes da chegada do Mateuzinho ao Corinthians, que vai desembolsar 4 milhões de euros, o equivalente a 21,4 milhões de reais na cotação atual, por 70% do jogador. Ainda conforme o jornalista, o negócio já está fechado e os clubes estão trocando minutas de contrato para a transferência do jogador para a equipe do Parque São Jorge. O Matheus França deve chegar ao Corinthians nos próximos dias para assinar um contrato de 4 anos. Ele foi revelado no Flamengo, queria chegar ao Corinthians e vai disputar vaga pela titularidade com o veterano Fagner. O Gabigol vai ser julgado no dia 18 de março pela acusação de tentativa de fraude em exame antidoping. A sessão vai ser realizada de maneira virtual às 14 horas e deve contar com a presença do jogador. Gabriel será julgado por possível infração no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que fala em fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle.
Apesar de não ser obrigado, o centroavante afirmou aos seus advogados que vai comparecer ao julgamento. A pena máxima em caso de condenação é de até 4 anos de suspensão. A Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem afirma que o Gabigol tentou fraudar o exame antidoping no Ninho do Urubu no dia 8 de abril do ano passado. Ele é acusado de dificultar a realização ao demorar para atender os oficiais de coleta que teriam chegado ao CT Ninho do Urubu às 8h40. À exceção do Gabigol, todos os outros jogadores cumpriram as recomendações e fizeram o exame antes do treinamento, que começou às 10 horas da manhã. Além disso, oficiais afirmam que o pote de coleta não estava fechado corretamente. O atacante negou as acusações, diz que fez o exame e o resultado foi negativo. O Flamengo enviou a defesa no dia 26 de janeiro e anexou imagens das câmeras de segurança para confirmar a versão do jogador. O Flamengo deve realizar a venda do lateral direito Wesley na próxima janela do meio do ano da Europa. Recentemente, o John Textor, dono da SAF do Botafogo, manifestou interesse na contratação do lateral Wesley para tê-lo no Crystal Palace da Inglaterra. O mandatário do Botafogo já deixou o presidente Rodolfo Landim pré-avisado de que vai fazer uma oferta tentadora para contratar o lateral na próxima janela de transferências para levá-lo para o Crystal Palace. O Flamengo quer 35 milhões de euros, cerca de 183 milhões de reais na cotação atual. O clube aceita dividir o valor em 25 milhões de euros pela venda e os outros 10 milhões serão ligados às metas esportivas contratuais. Se o Flamengo concretizar a venda nesse valor, o Wesley vai se tornar a terceira maior venda da história do mais querido. O lateral ultrapassa inclusive o Renier, que foi negociado com o Real Madrid. Vale lembrar que em declarações o John Textor deixou claro que pretende levar o lateral para o Crystal Palace da Inglaterra. A entrevista aconteceu após o jogo do Botafogo ser batido pelo Flamengo no ano passado. Eu gosto dele, o Wesley é um ótimo garoto, eu o quero no Crystal Palace, concluiu lá o John Textor naquela oportunidade. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, você ajudou demais o nosso canal. Muito obrigado. O assunto do estádio do Flamengo na região do gasômetro estava parado, mas voltou a ser mencionado pelo narrador e jornalista João Guilherme em seu canal do YouTube. De acordo com o João, o clube ainda trabalha com a forte ideia de viabilizar recursos para a aquisição de um terreno visando a sua casa própria. Por outro lado, ter um Maracanã em definitivo ainda é a grande vontade do presidente Rodolfo Landim. O Flamengo também toca o projeto de construção do seu estádio. Isso só vai adiantar, acelerar, a partir do momento que se resolver a situação da licitação do Maracanã. Se a dupla Fla-Flu conseguir administrar o Maracanã por mais 25 anos, é uma outra situação. Pelo contrário, o Flamengo vai colocar mais forças no projeto da construção do seu estádio, informou lá o jornalista João Guilherme. Caso o Mengão tenha um modelo de concessão no Maracanã que o julgue favorável, o clube vai optar por manter seus jogos na antiga casa, porém vai seguir com a ideia de ter um estádio próprio, ou seja, tendo um Maracanã, o Flamengo pensaria com mais calma nos melhores moldes por uma arena no gasômetro. Aspas, em tese, o Flamengo terá o seu estádio, investirá no seu estádio, mas depende muito do Maracanã. Se conseguir administrar o Maracanã com o Fluminense em uma outra licitação, o Mengão vai continuar trabalhando pelo estádio, mas sem prioridade. Mas se não conseguir entrar no Maracanã, aí sim o Flamengo entra forte nessa situação, finalizou o jornalista. Especialista no assunto estádio do Flamengo na região do gasômetro,
No centro do Rio de Janeiro, o arquiteto Fabrício Chica, do canal Mundo da Bola, opinou que acha difícil o Flamengo conseguir todas as aprovações para começar a construir o seu estádio em menos de 2 anos. Para você entrar e apresentar o projeto para a Prefeitura do Rio de Janeiro, o projeto tem que estar pronto. Se você alterar o projeto, decidiu fazer uma entrada na rua diferente, você vai ter que reprovar aquela parte do projeto. Vai ser uma tremenda confusão. Acho pouco provável que o Flamengo consiga fazer isso em menos de 2 anos, disse lá o nosso querido Chica na sua live. Aí eu pergunto, você acredita na construção do estádio do Flamengo? Coloca aí! Antes de terminar o nosso vídeo de hoje, eu queria agradecer demais a vocês que me mandaram aí felicitações pelo meu aniversário. Muito obrigado, amo vocês, vocês são pessoas maravilhosas. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!